E aí, bom estar de volta. Chegamos então à nossa aula de número 16 e nessa aula aqui eu estou testando esse quadro negro aqui com vocês. E aí eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários se vocês preferem o quadro branco da aula 15, né? Que a gente sempre vem usando, ou se vocês gostaram desse quadro aqui negro, tudo bem? Mas vamos direto então para a nossa aula. Exercício 16 do capítulo 14 diz o seguinte: calcule o valor de cada expressão. E aí nós temos aqui já o cálculo que vai envolver os nossos cossenos, tudo bem? Então, para isso, eu vou criar aquela nossa tabela, né? Vou chamar aqui o nosso seno e vou chamar aqui também o nosso cosseno. Mais para frente, nas aulas, eu vou estar mostrando também como que faz a da tangente. Mas, por enquanto, eu vou chamar também os nossos ângulos notáveis, que são 30, 45, 60. E para montar nossa tabela, eu conto de 1 a 3 aqui no seno. 1, 2, 3. Tiro a raiz quadrada de 1 é 1, a raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 3 e divido tudo por. Tudo bem? E no cosseno é só fazer a mesma coisa que eu não fiz no seno, só que ao contrário. Ou seja, eu vou pegar raiz quadrada de 3 sobre 2, repara, eu trouxe esse para cá, e esse daqui vai vir para cá. Então, eu vou ficar com meio aqui, e o raiz quadrada de 2 sobre 2, como estava no meio, não tem como posicionar em outro lugar, ele permanece aonde está. Ainda assim, vamos lembrando, aqui, né, como está em radianos, eu vou sempre também vou estar transformando isso aqui em graus. E eu vou pegar aqui os ângulos principais que a gente vai usar, por exemplo, π sobre 6. E eu te chamo a atenção que, como a gente já viu anteriormente, nós sabemos então que π equivale a 180 graus. Então, para fins de ângulos, eu posso pegar, e onde eu estou lendo π aqui, colocar 180 graus e dividir por 6. E quando eu faço isso, dividir por 6, eu encontro, então, que π sobre 6 equivale a 30 graus. Π sobre 3 equivale a 60 graus. Π sobre 4 equivale a 45 graus. Tudo bem? E π sobre 2, π sobre 2 equivale a 90 graus. E 3π sobre 2, que nós também vamos usar aqui embaixo, equivale a 270 graus. Bem, então, são esses ângulos aqui que a gente vai precisar, e aqui já está a nossa tabela, de modo que a gente já tem condições de resolver os nossos exercícios A e B. Então, vamos embora. Na letra A, ele dá o cosseno de π sobre 6, e eu sei que π sobre 6 vale 30, e o cosseno de 30 é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, vou colocar o meu raiz quadrada de 3 sobre 2, menos o cosseno de π sobre 3, π sobre 3 equivale a 60 graus, e o cosseno de 60 é meio. Então, menos meio. Isso tudo dividido por o cosseno de π sobre 4, π sobre 4, cadê? Está aqui, ó, 45 graus. Então, o cosseno de π sobre 4 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, raiz quadrada de 2 sobre 2, mais o cosseno de π sobre 2. E aí, o cosseno de π sobre 2 é 90 graus. E agora, eu vou te chamar a atenção para o GeoGebra. Para eu ver. E aqui no nosso GeoGebra, eu vou te relembrar algumas coisas que eu já tinha falado antes, e é bom sempre estar. Quando a gente está com sono, ou seja, a gente está deitado, então te chama a atenção que o nosso cosseno ele é o eixo do x. E quando a gente está sem sono, a gente está em pé, então, quando a gente está em pé, a gente usa o eixo do y. Já até coloquei aqui seno e cosseno, para que você possa estar orientado. E o nosso ângulo ele parte daqui, ó, de baixo, de zero. Você lembra? Então, como você mesmo pode perceber, a barrinha azul ela mede o valor de seno. Tá vendo aqui, ó? E a minha barrinha verde ela mede o meu valor do cosseno. Então, quando eu estou zerado no meu ângulo zero, o meu seno vale zero e o meu cosseno ele vale o valor máximo, que é de 1.
Conforme a minha bolinha, meus ângulos vão crescendo, você pode estar dando uma olhada ali naqueles valores, ó, 24, 27, 30 graus, eles vão subindo, a minha barrinha do meu cosseno ela vai diminuindo, enquanto a minha barrinha azul do meu seno ela vai aumentando. E quando eu chego no meu ângulo de 90 graus, o que acontece? O meu cosseno ele vai para a minha origem, ao contrário que quando eu estava no zero, o meu seno estava na origem. E agora sim, o meu cosseno está na origem. Então, ou seja, quando para 90 graus, o meu cosseno ele vale 0 e o meu seno vale 1. Tomando ainda continuidade, né, você pode perceber que o que vai acontecer? O meu cosseno ele continua diminuindo, agora ele já está nos valores negativos, enquanto o meu seno está diminuindo, ainda assim, nos valores positivos. Então, ou seja, no primeiro quadrante nós tínhamos seno e cosseno positivos, aqui no segundo quadrante nós já temos o seno positivo, entretanto, o cosseno negativo. E quando eu atingir os meus 180 graus, repare que o meu seno ele volta para a origem, assim como estava no zero, ou seja, ele atinge o valor de zero, e o meu cosseno ele atinge o menor valor dele possível, que é o de menos 1. Continuando ainda, o meu cosseno agora, no meu terceiro quadrante, ele começa a crescer, ainda assim valores negativos, e o meu seno continua diminuindo também com valores negativos, enquanto no primeiro quadrante nós tínhamos seno e cosseno positivos, no nosso terceiro quadrante nós temos cosseno e seno negativos. Tudo bem? Ao atingir o ângulo de 270 graus, tá bom? Ou 3π sobre 2, lembrando que aqui em 90 graus era π sobre 2, que eu acabei não falando, e aqui no 180 é π. Quando ele atinge aqui o nosso valor de 270 graus, o meu seno atingiu o valor mínimo possível, que é de menos 1, enquanto o meu cosseno chegou na minha origem de 0. Entrando para o nosso quarto quadrante, o nosso cosseno passa a crescer novamente, quer dizer, ele continua crescendo, já vinha crescendo desde o terceiro quadrante, mas agora está crescendo com valores positivos, enquanto o nosso seno ele está crescendo, entretanto, ele ainda é valores negativos. Então, ou seja, no nosso quarto quadrante, nós temos o cosseno positivo e o nosso seno negativo, e isso vai até eu bater os 360 graus ou zero e novamente recomeçar o nosso ciclo trigonométrico. O que chama atenção para a nossa questão é que nós vamos precisar desse ângulo aqui, o de 90 graus. Eu te chamei a atenção para você perceber, tudo bem? Deixar ele bem quadrado aqui, que o nosso cosseno ele vale 0 e o nosso seno vale 1, isso para o nosso 90 graus. E o nosso 270 graus, que mais para frente nós também vamos usar ali na resposta B, que aí eu não volto mais aqui, nós temos então que o nosso seno vale menos 1 e o nosso cosseno vale 0. Bem, então, retomando aqui as nossas contas, nós paramos aqui, então, cosseno de π sobre 2, como a gente acabou de ver, que isso aqui vale 90 graus, então ele vale 0. Tudo bem? Então, eu vou colocar um igual aqui. Eu tenho, então, raiz de 3 menos 1 dividido por 2. E eu já tenho já embaixo dividido por raiz quadrada de 2 mais 2. O que diz a regra de frações? Eu repito a primeira fração, que já está transcrita, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 2 sobre raiz quadrada de 2. Se eu tenho um 2 dividindo e um 2 multiplicando, eu posso eliminar ambos e vou ficar com raiz de 3 menos 1 dividido por raiz quadrada de 2. Não é usual matemática, nós deixamos uma raiz no nosso denominador, não que esteja errado, tudo bem, mas não é comum darmos respostas em que a raiz quadrada está no nosso denominador, não é uma coisa usual, não é uma coisa apresentável. Não, está errado, mas você também, quando você estiver fazendo as suas provas, você também não vai achar uma raiz quadrada no denominador. Sendo assim, nós vamos racionalizar, que nada mais é que multiplicar por ambos, tanto em cima o numerador quanto o denominador, pela raiz quadrada de 2, e a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3, eu tenho raiz quadrada de 6, 2 vezes 3, 6, ambos estão também dentro de uma raiz, e 1 vezes menos raiz quadrada de 2 dá menos raiz quadrada de 2, e o quadrado da raiz quadrada de 2 é 2, então está aqui a nossa
resposta da nossa letra A. Tudo bem? Então, continuando ainda, vamos então fazer a nossa letra B. Eu agora vou usar aqui a nossa caneta verde aqui só para fazer uma diferenciação. E aqui eu tenho o cosseno da raiz quadrada de 3 sobre 2. Eu acabei de mostrar para você que vale zero. Então, já começo aqui colocando o nosso zero. Menos o seno de π sobre 3. O nosso seno vale, então, 60 graus. E o nosso seno de 60 graus vale raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, menos a raiz quadrada de 3 sobre 2, dividido isso aqui tudo por seno de 3π sobre 2. Se você lembra lá, que eu acabei de fazer as contas, dá menos 1, tudo bem? E temos, então, o nosso cosseno de π sobre 3. Π sobre 3 está aqui, 60 graus. Então, temos o cosseno de 60 graus como meio. Então, temos menos 1 mais meio. Isso daqui vai ficar, então, menos a raiz quadrada de 3 sobre 2, menos 1 mais meio, menos meio. Tudo bem? Menos meio. Se você quiser, você já pode fazer a nossa... Vou fazer isso aqui bem rapidinho aqui para você. Vou pegar o 1, vou multiplicar e dividir ele por 2. Então, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Dividido por 2. Repare que menos 2 dividido por 2 é o próprio menos 1. Mais meio, isso tudo... Opa! Eu fiz dessa... Opa! Perdão. Eu fiz dessa maneira para que você pudesse... Para que os meus denominadores ficassem iguais e assim eu pudesse fazer a conta. Eu tenho menos 2 mais 1, vai ficar menos 1 sobre 2, que foi o que eu acabei de afirmar aqui em cima. Tá bom? Tem, então, uma propriedade de fração, na qual eu vou repetir a primeira, que é menos raiz quadrada de 3 sobre 2, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, que é 2 dividido por menos 1. Se ambos os lados está um dividindo e outro multiplicando, eu vou simplesmente cortar e vou ficar com menos raiz de 3 dividido por menos 1. Menos com menos dá um número positivo, então eu fico com raiz quadrada de 3 na minha resposta da letra B. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha entendido. Lembrando, qualquer dúvida, deixe nos comentários se você também gostou desse quadro negro aqui. Eu vou estar usando ele nas próximas aulas. Também diz aí nos comentários se você quer que eu volte para o quadro branco também, tá bom? Então, te vejo até a próxima aula. Um forte abraço. Boa semana.